Pessoal, vamos lá. Não foi de todo desastroso esse resultado. Claro que por conta dos 2 gols marcados no final. Óbvio, óbvio. Claro que quando o Flamengo faz 3-0 naquela pichotada do Igor Vinícius, a gente estava torcendo para o jogo acabar logo. Eu, pelo menos, postei no X, né, na rede X, dizendo, olha, escuta, é bom acabar logo, pelo amor de Deus, senão a gente vai ser humilhado. Porque o Bruno Henrique faz 3-0 com 81 minutos de jogo. Faltando ainda 9 mais os acréscimos, que ele deu 8, 9, 8, 17. Faltavam 17 minutos para acabar o jogo. Então o Flamengo podia muito bem passar em 3, 4, 5. Mas foi então que o Vojvoda resolveu fazer algumas modificações. E o time mudou completamente. E que isso tenha servido pro Vojvoda de lição para que ele, nos próximos jogos do Santos, entenda que ele precisa abrir mão de alguns jogadores e passar a confiar mais em outros atletas. E vamos também entender o seguinte, sobre o Neymar. O Neymar não pode fazer o que ele fez. Tudo bem, ele não gostou de ser sair, ter sido substituído, etc e tal, mas o jogador da postura, da estatura dele, da importância dele, não pode fazer o que ele fez. Não pode. Sai chutando água, vai pro vestiário, deixa o time na mão, não pode. Não pode. Ele tem que mostrar maturidade, liderança. E tem que ficar no banco apoiando quem entrou. Então, vamos falar bastante sobre isso, gente. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo, porque tudo isso é muito importante. Entendeu? Gente, vamos fazer o seguinte, antes de a gente voltar nisso tudo que a gente estava falando, vou mostrar, é importante dizer o seguinte para todos vocês e para todos nós. O Santos, quinta-feira, vai jogar contra o Palmeiras a partida atrasada do primeiro turno. Jogo na Vila Belmiro. Jogo na Vila Belmiro. O Santos, nesse momento, tem 33 pontos ganhos. É o primeiro time na zona do rebaixamento. O Vitória tem 35. Se o Santos ganhar esse jogo do Palmeiras, ele sai da zona do rebaixamento. Ele sai da zona do rebaixamento. Pô, Sormani, mas é contra o Palmeiras. Eu sei, o Palmeiras é muito mais time do que o Santos. Eu sei disso. Todo mundo tá careca de saber isso daí. O Palmeiras está disputando o título brasileiro e tá Libertadores. Mas, gente, o Santos fez um primeiro tempo razoável contra o Palmeiras. Foi massacrado no segundo tempo contra o Flamengo. O primeiro tempo foi mais ou menos igual, mas no final reagiu. Enfim, gente, dá pra gente pensar em vitória contra o Palmeiras. Até porque o Palmeiras vai estar muito desfalcado. Ah, Sormani, mas o Vitória também estava ganhando do Santos. Ok, mas cada jogo é um jogo. A postura do time diante do Vitória é uma, do Palmeiras é outra. Não deveria ser, mas é. Quando você faz um jogo contra o Corinthians, por exemplo, o anímico do time é outro. Tanto é que o Santos meteu 3-1 no Corinthians na Vila. Que é muito mais time que o Vitória. E o Santos perde para o Vitória, na sequência. Então, tudo muda. Tudo muda. Então, para esse jogo contra o Palmeiras, vocês podem ter certeza que o sentimento do atleta, a parte psicológica, a concentração é outra, completamente diferente. Completamente diferente. Então, dá para acreditar, dá para sonhar, dá para esperar uma vitória contra o Palmeiras. Claro que dá. Desde que o técnico não faça bobagens no banco de reserva, primeiro, ao escalar o time, segundo, ao mexer tardiamente. Se ele não cometer essas bobagens, o Vojvoda, que começou muito bem e agora está num momento muito ruim no Santos, se ele não fizer nenhuma bobagem, dá para ganhar do Palmeiras, gente. Dá para ganhar do Palmeiras. E se isso acontecer, o Santos, que hoje está em 17º lugar com 33 pontos ganhos, Juventude com 32, Fortaleza está empatando com o Grêmio em casa em 1-1 nesse momento que eu gravo o vídeo, com 30, o Sport já caiu, 17. Se isso acontecer, a vitória do Santos, o Santos sai da zona do rebaixamento e fica com o mesmo número de jogos do Vitória, do Juventude, o Fortaleza ainda vai ficar com um jogo a menos. Mas o Santos sai da zona do rebaixamento. Aí ficaria de que maneira? Ficaria assim, Santos com 30... vamos colocar o Inter nessa brincadeira, hein, gente? Que o Inter empatou com o Bahia ontem em Porto Alegre, vencia por 2-0
e tomou um empate em 2-2 e quase que perdeu no finalzinho. O Inter tem 37. O Santos tem 36 se ganhar do Palmeiras. Ele sai da zona do rebaixamento. O Vitória ficaria com os 35, Juventude com 32 e o Fortaleza com 32, 30 ou 31, dependendo do resultado do jogo de agora. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: ganhando do Palmeiras quinta-feira, o Santos sai da zona do rebaixamento. E é nisso que nós temos que acreditar. É nisso que nós temos que apostar. É nisso que nós temos que pensar. Está nas mãos do Santos. E não é que ele vai jogar no Allianz. Ele vai jogar na Vila Belmiro. Vai jogar na Vila Belmiro. Um campo de gramado natural, onde os jogadores do Palmeiras não estão acostumados a jogar. Porque eles passam metade do campeonato jogando no campo de plástico. Ainda fazem um jogo no Rio contra o Botafogo, em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, no plástico. No plástico. Entendeu? Então é uma vantagem do Santos. Torcida única. Vila Belmiro tem que estar lotada. Tem que estar lotada. O Santos precisa do apoio da torcida. Muito. Muito. Então, gente, quinta-feira é o dia. É o dia pra gente sair dessa situação. Se ganhar do Palmeiras em casa, sai da zona do rebaixamento. Aí vem a rodada no final de semana. Como é que é a rodada no final de semana depois disso? Como é que é essa rodada? O Vitória vai jogar em Bragança Paulista contra o Bragantino. O Bragantino que vem de 2 vitórias seguidas. Ganhou do Corinthians e nessa rodada que passou, ele bateu o São Paulo por 1-0 na Vila Belmiro. Bateu o São Paulo por 1-0 na Vila Belmiro. Vem de 2 vitórias seguidas. Então, esse jogo em Bragança, o Bragantino pode perfeitamente ganhar. E aí o Vitória estaciona nos 35 pontos. O Bahia recebe o Fortaleza, clássico lá do Nordeste. Clássico do Nordeste. O Bahia pode vencer? Claro que pode. O Bahia está brigando pela Libertadores. Porque agora não é só G4, agora é G5. Porque ou o Palmeiras ou o Flamengo ganha a Libertadores e nesse momento o Palmeiras é o líder, o Flamengo é o segundo colocado. E aí o Flamengo entra, o Bahia, entra direto no G5. Então o Bahia vai jogar tudo que ele pode nesse jogo contra o Fortaleza. Então o Fortaleza pode perder. E aí ele continua estacionado. Ou nos 32 pontos que se ele vencer o Grêmio, ou 30 se ele empatar, ou 29 se ele perder. Entendeu? Depois tem um outro jogo. Ceará e Internacional. Ceará e Internacional. O Ceará ganhou do Corinthians esse domingo. Lá em Itaquera. Ganhou do Corinthians. É um time que começou a fazer uma recuperação incrível no campeonato. Incrível. O Ceará, nesse momento, ele está na 12ª colocação, com 42 pontos, o mesmo número de pontos do Corinthians, mas tem um saldo de gol melhor. Então, ele deixa o Corinthians para trás. E o Ceará, nos últimos 3 jogos, não perdeu nenhum. 2 vitórias e 1 empate. Então, o Ceará pode ganhar no Internacional? Claro que pode. E se isso acontecer, o Internacional para nos 37. E o Juventude, que está numa recuperação nesse final de campeonato, recebe o Cruzeiro, que está brigando pelo título, está lá em cima. O Cruzeiro pode ganhar lá? Claro que pode. Aí o Juventude estaciona nos 32 pontos. Ou seja, depois que terminar, não só esse jogo atrasado no meio de semana, mas também o jogo, a rodada no final de semana, o que pode acontecer no Campeonato Brasileiro? O Santos pode estar na 15ª colocação se ele ganhar do Palmeiras e se ele bater o Mirassol domingo na Vila. Tá? Se ele bater o Mirassol domingo na Vila Belmiro. Isso pode acontecer. Pode acontecer, por que não? Ganha do Palmeiras, ganha moral. E ganha do Mirassol. 2 jogos em casa. Ah, Sormani, mas não consigo ganhar do Vitória nem do Fortaleza, vai ganhar do Palmeiras, do Mirassol. Gente, é a final de campeonato, nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar nisso. Entendeu? Nós temos que acreditar nisso. Então, se o Santos ganha do Palmeiras e do Mirassol, a classificação domingo que vem vai estar mostrando o Santos em 15º lugar com 39 pontos, o Internacional em 16º com 37 e o Vitória, o primeiro dentro da zona do rebaixamento com 35, desde que aconteçam os resultados que eu falei para vocês. E se acontecer, o Santos abre 4 pontos da zona do rebaixamento. Então nós temos que torcer, gente.
Nós temos que torcer. Não podemos abandonar o Santos nesse momento. Não adianta dizer o seguinte: eu não vou assistir, não aguento mais, eu vou assistir isso, eu vou assistir aquilo, eu vou ver outro esporte, eu vou ver cinema, eu vou pro teatro, eu vou passear no parque. Gente, a gente torce pro Santos ou não torce? A gente é santista ou não é? É torcedor de Vitória só? Torcedor de Vitória não interessa, velho. Por isso que a torcida do Corinthians, a torcida, a gente tira o chapéu. Porque os caras estão sempre juntos. Não abandonaram, o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar um título. E nesse período, foi a torcida que mais cresceu no Brasil, juntamente com a do Flamengo. Então, nós não podemos abandonar o Santos. Não podemos. Temos que continuar acreditando que sim, é possível. É possível, desde que o Santos faça sua lição de casa. Começando com o Palmeiras na próxima quinta-feira e no domingo contra o Mirassol. Fazendo 6 pontos nesses dois jogos, o Santos vai para 39. E vão ficar faltando 6 pontos para ele atingir o número mágico, que é 45. Tendo ainda um jogo em casa contra o Sport. Um jogo em casa contra o Cruzeiro. Um jogo fora contra o Juventude e outro fora contra o Internacional. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. O bicho de 7 cabeças é, por enquanto, o Palmeiras. Um time que, volto a dizer para vocês, vai jogar sem o Gustavo Gomes, vai jogar sem o Vitor Roque, vai jogar sem o Flaco, vai jogar sem o Sousa. O Piquerez pode ser convocado. O Facundo Torres pode ser convocado. Então pode chegar bem estropiado contra o Santos na quinta-feira na Vila Belmiro. Temos que acreditar, gente. Então, se você puder ir à Vila Belmiro e empurrar o Santos, torcer para o Santos, ajudar o Santos. Se você não puder, assista pela televisão. Faça um pensamento positivo. Fique irmanado com o Santos, mesmo que à distância. Para que bons fluidos cheguem até a Vila Belmiro, onde os atletas estarão em campo. Agora, os atletas precisam se ajudar. O treinador também. Então, por exemplo, o que aconteceu hoje contra o Flamengo? O Santos tomava um couro de 3-0 quando o Vojvoda colocou em campo. Primeiro ele colocou o Gabriel Montempo, que saiu no lugar do Luan Pérez por conta daquela concussão, uma porrada na cabeça. E aí ele recua o Arão para a zaga, tá? E aí na sequência ele tira o Zé Rafael para colocar o Tassiano e coloca também o Lautaro Dias no lugar do Barreal. Já melhorou. Mas a grande mudança acontece aos 85, quando ele tira o Guilherme e coloca o Robinho. Gente, quantas vezes eu não estou falando aqui que o Robinho não pode ser reserva desse time? Incrível. Não pode. O moleque, no primeiro gol, estou a bola no travessão, que por pouco não entrou. Aí no rebote, o Tassiano cabeceia a bola, o Bontempo vai lá e faz o gol. Se você assistiu o meu vídeo passado e o retrasado, vocês vão ver que o meu meio-campo seria com o Bontempo de titular. Gente, tá na cara, gente. Tá na cara. Aí, 1 minuto depois de fazer o seu primeiro gol, o Robinho faz uma ótima jogada pelo lado direito, chuta, o Rossi falha, é verdade, falha. No rebote, o Roleiser dá uma assistência e o Lautaro faz o segundo gol. Mas tudo começa a mudar com a entrada no bom tempo. O Tassiano entrou bem no jogo, o Lautaro também, o Roleiser nem se fala e o Robinho Júnior também. Então está na hora de o técnico do Santos, o Vojvoda, olhar mais para a base. Gente, eu postei no X uma crítica ao Sousa no segundo gol do Flamengo. Ele falha no gol. Ele estava completamente perdido naquela jogada. Na jogada, né, que o Santos ia fazer para abafar a saída de bola do Flamengo. É só pegar o vídeo do gol, vocês vão ver. Ele é o único jogador que não está marcando ninguém. Ele estava perdido. Acontece. É do jogo. O segundo gol nasce por conta de uma falha do Sousa. Agora, foi por isso que o Santos perdeu? Não. Eu tiraria o Sousa para colocar o Escobar no próximo jogo? Não. Eu mantenho o Sousa. Claro que eu mantenho. E mais ainda, colocaria o Sherman no lugar do Igor Vinícius.
eu colocaria. Porque, gente, o Sherman começou bem no Santos. Decaiu, sabe, dramaticamente. Pegou um banco legal, não estava nem pegando concentração, hoje foi porque o Mike estava machucado. Eu acho que esse menino deve ter aprendido a lição. Porque ele entrou muito bem quando foi lançado pelo Carille e depois cai em produção. Eu não sei porquê. Mas ele mostrou que sabe jogar bola. Então, o Vojvoda precisa olhar para o banco, precisa olhar para a base, não só para o banco, para a base. Entendeu? Eu acho que Sherman vai ser a solução. Eu não tenho tanta esperança. Mas a gente já viu que o Mike e também o Igor Vinícius, o Mike até que vinha jogando bem. Hoje foi um desastre. Hoje foi um desastre. Um desastre. Um desastre. E muita gente dizendo, se não sai aquele terceiro gol, o Santos poderia ter empatado o jogo. Não, não é assim. O futuro linear não existe. A gente não sabe o que iria acontecer. Talvez se tivesse saído o terceiro gol, o Robinho não tivesse entrado. Talvez se não tivesse saído o terceiro gol, o Neymar não tivesse saído. Entendeu? Tudo muda. Tudo muda a partir daquele terceiro gol. Então, aquilo que eu falei para vocês, o futuro linear não existe. Isso não existe, tá? Tem um filme muito legal que fala sobre isso, que vocês vão entender. É um filme alemão chamado Corra Lola. Corra. Corra Lola. Corra. É muito legal. São 5 situações onde você mexe com alguns personagens de uma cena. Você tira um cara daqui, põe o outro ali, etc e tal. São todos os mesmos personagens. Você mexe de um, muda todo o desfecho. Muda todo o desfecho. Quer dizer, o futuro linear não existe. Tá? Mas voltando. O Sherman podia jogar. Por que não? Bota o moleque para jogar. Bota o moleque para jogar contra o Palmeiras. Senhor Mano, é jogo grande. Hoje era jogo gigante no Maracanã. O Robinho, primeira vez no Maracanã, acho que não sei se ele tinha jogado contra o Fluminense, acho que não. Entra no Maracanã, na boa, bom tempo, não sentiu, bota pra jogar. O Souza também, acho que foi o primeiro jogo dele no Maracanã, não sei se ele jogou contra o Fluminense, também não sentiu, falhou no segundo gol, falhou. Todo mundo falha. Errar é humano. Errar é humano. Mas eu não tiro ele por causa disso. Porque o Souza dá volume, especialmente volume ofensivo, e o Santos vai precisar de volume ofensivo contra o Palmeiras. Então seria muito legal se o Vojvoda, no jogo de quinta-feira, colocasse Brazão, Sherman. O problema é a zaga. O problema é a zaga. O Duarte não vai jogar porque vai estar na seleção. Aí você tem o Frias. O Zé Ivaldo não jogou bem hoje. O Lampérez tomou uma porrada na cabeça, não sei se vai poder jogar. Talvez ele até coloque o Arão de quarto zagueiro. Junto com quem? Com o Frias? Com o Zé Ivaldo? Não sei. Esse é um grande problema. É um grande calcanhar de Aquiles do Santos. E o Souza do lado esquerdo. Aí você põe Schmidt, Zé Rafael, Robinho, Roleiser, ou Neymar e Roleiser. E lá na frente, ou você pode colocar Robinho, Neymar e Bom Tempo. Senhor Mano, mas na esquerda ele não joga. Conversa. Quem nunca jogou bola, que comenta essas coisas? Não é possível que um cara que joga no lado direito não consiga jogar no lado esquerdo. Jogador de futebol profissional, gente. Eu não fui jogador de futebol profissional. Mas se eu jogar bem de um lado ou de outro, tanto faz, gente. Não muda nada. Agora, você pegar um cara e botar no gol, aí muda tudo. Você pegar um centroavante e botar de zagueiro central, muda também. Às vezes não muda tanto. Mas você pegar um cara, um meia de ligação, que joga pelo lado direito e passar pelo lado esquerdo, não vai mudar nada, gente. Não vai mudar nada. Vai render do mesmo jeito. Ele fez um gol contra o Sport do lado esquerdo, nos 2-2, o gol de empate. O Bom Tempo fez, do lado esquerdo. Então você pode colocar Robinho, Neymar e Bom Tempo. Ou então você pode botar Robinho, Roleiser e Bom Tempo. E lá na frente você coloca o Neymar. Agora, eu vi as manifestações de muita gente nas postagens minhas no X pedindo a saída do Neymar do Santos, não é nem do time, do Santos. Porque os caras estão muito contrariados com o comportamento e com a falta de entrega do Neymar. Jogou muito mal. Teve gente que falou, parece meu avô de 90 anos jogando bola.
Ah, o Neymar é o craque, mas é o craque veterano que quando chega para jogar no meio da molecada não consegue mais jogar. O Neymar não jogou bem. É claro que o Neymar tem muita dificuldade para se locomover em campo. Eu já falei isso para vocês e torno a dizer. Ele está pagando um tributo muito alto por ter tido uma vida desregrada, por não ter cuidado do corpo, por ter trocado muitas vezes o certo, do ponto de vista do jogador de futebol, pelo errado ou pelo incerto. Então hoje ele está pagando muito caro isso. E outra coisa, voltando a falar o que eu disse no começo desse vídeo, ele não pode fazer o que fez, gente. Ele não foi assintoso em relação à comissão técnica e nem ao Vojvoda. Não foi. Mas ele chuta lá o copinho d'água, aí ele levanta e vai pro vestiário. Gente, aquilo é um time ou não é? Porque se é um time, todo mundo tem que estar junto. Saiu do jogo, fica no banco. Fica lá orientando, gritando, vai lá, vai lá. Pô, ele foi embora lá com os caras na mão. Eu não tenho informação se ele voltou. Eu vi o jogo pela televisão. E pelo que me foi relatado na televisão, ele não voltou. Se ele não voltou, ele errou. Ele não pode fazer isso. Ele é o líder desse time. Ele é o cara que todo mundo olha, admira e confia. E deposita esperança para tentar sair dessa situação. Ele não pode fazer isso. Não pode. Não pode. Agora, o Santos é um clube hoje, lamentavelmente, que não tem ninguém com aquilo roxo para chegar no Neymar e cobrar dele. Neymar, você não pode fazer isso. Será que o Vojvoda vai fazer isso? O certo seria, o primeiro a fazer seria o Vojvoda. O primeiro. O segundo, o Alexandre Matos. O presidente não precisa entrar nesse negócio aí. Mas o CEO, o Alexandre Matos, e o técnico, bem como a comissão técnica, tem que chegar para o Neymar e falar assim, escuta, Neymar, você não pode fazer isso, cara. Pelo amor de Deus, tá todo mundo esperando você jogar bola pra gente sair dessa situação. Você não estava bem no jogo. E outra coisa, precisa controlar a minutagem do Neymar, que nem o Flamengo faz com o Arrascaeta. O Arrascaeta não termina nenhum jogo, é só vocês olharem. Puxe todos os jogos do Flamengo, né, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Ele não termina nenhum jogo. Ah, mas ele sai porque o time tá ganhando. Não, muitas vezes ele sai, o jogo tá empatado. Ou mesmo o Flamengo pode estar até perdendo. Mas eles tiram para controlar a minutagem dele, para ele não ter lesão. E o Neymar precisa entender que ele não é mais aquele menino que apareceu no Santos e que, pô, encheu os olhos de todo mundo, foi contratado pelo Barcelona e virou história. Ele não é mais esse cara. Ele não é mais esse cara por conta das lesões, ele não é mais esse cara por conta da vida desregrada dele, da falta de cuidado com a profissão. Não é. Então ele precisa entender isso. E ele tem que ser maduro. Maduro. Entendeu? Maduro. Neymar, pelo amor de Deus, velho. Se tem um cara que defende aqui, sou eu. Eu te defendo pra burro. Os caras até ficam me zoando. Ah, o senhor manda passa pano. Ah, o senhor manda Neymarzete. Mas eu, na verdade, é que as pessoas não entendem, né? Eu, na verdade, eu torço pra você, claro. Eu não tenho nada contra você. Mas, na verdade, eu torço mesmo, é pra isso daqui, ó. É pra isso aqui que eu torço. Santos Futebol Clube. Porque se você for bem, o Santos ganha. Agora, se você for continuar jogando assim e ter comportamentos de primadona desse jeito, ter chilique ao ser substituído, então é melhor você ficar do lado de fora, né, cara? É melhor você ficar do lado de fora. Você abandonou o barco hoje. Você abandonou o barco. Você deixou os caras lá perdidos, com 3-0 para o Flamengo. Você sumiu. Não faz isso, pô. Um líder não faz isso. De jeito nenhum. Um líder não faz isso. Gente, basicamente é isso, tá? Queria falar sobre o jogo, se afigurava, né, se desenhava para um final trágico. O Santos conseguiu fazer 2 gols e se mantém, do ponto de vista psicológico, ainda é legal para o jogo de quinta-feira contra o Palmeiras. Imagina se perde de 5. Como é que seria o ambiente para enfrentar o Palmeiras? Péssimo. O Santos perdeu para o Palmeiras e para o Flamengo. Era esperado. Convenhamos, era esperado. Eu achava até que o Santos fosse perder para o Botafogo no Rio. Empatou 2-2. Empatou 2-2. Com o Fortaleza ele devia ter vencido. Empatou 1-1. Mas agora, gente, agora tudo pode começar a mudar. É Palmeiras quinta-feira na Vila
tem que ganhar. E torcedor do Santos, se você puder, vá à Vila torcer. Se você não for à Vila torcer e assistir pela televisão, não fique zicando. Pense positivamente. E por favor, você que está abandonando o Santos nesse momento, porque o Santos está nessa situação delicada, não faça isso. Mostre que você é um torcedor e que você gosta do Santos. Eu nunca me esqueço de uma faixa de um torcedor do Botafogo na Vila Belmiro, quando o Botafogo foi rebaixado. Eu não me lembro que ano que foi. Ele levantou a faixa e estava dizendo o seguinte, a faixa: eu torço para o Botafogo, não para a Série A. Ou seja, não importa onde meu time está, eu torço para o meu time. Claro que machuca o nosso coração. É uma punhalada você ver o time ir para a Série B. Mas a gente gosta ou não gosta do Santos? O Santos não está na Série B. O Santos pode escapar perfeitamente da Série B. Só depende dele. E vamos fazer a nossa parte, que é ajudar. Indo no campo ou pensando positivamente. Ou não abandonando o time. Tá bom? A gente volta aí amanhã, segunda-feira, para falar mais sobre tudo isso, sobre o que aconteceu. Enfim, discutir mais esse time. Agora, o Santos jogou no Rio. Tá fora de Santos desde quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, sábado. Hoje vai dormir já em casa. Que vão pegar o avião fretado e vão dormir em Santos. Não faz sentido os jogadores terem folga amanhã. E voltar só na terça-feira, na parte da tarde. Porque na quinta-feira tem jogo importante contra o Palmeiras. Amanhã todo mundo tem que estar na Vila Belmiro ou no CT na parte da tarde. Para já começar a pensar nesse jogo do Palmeiras. Para todo mundo incutir na cabeça a importância desse jogo. Ganhando no Palmeiras quinta-feira, sai da zona do rebaixamento. Então, Vojvoda, então comissão técnica, então jogadores, então Alexandre Matos, então Marcelo Teixeira, não pode dar folga para esses jogadores amanhã. Todo mundo tem que aparecer no CT na parte da tarde, para já começar a pensar no Palmeiras. Tá bom? Nos falamos.